Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandro Borges, eu tenho 36 anos, sou casado com a Érica, tenho um filho chamado João Pedro e sou membro do grupo de oração Novo Pentecostes, que é realizado na paróquia São José de Vila Zelina, região Belém da nossa arquidiocese de São Paulo. E há alguns anos exerço o ministério de pregação e tive a graça, a felicidade de receber o convite para fazer com vocês uma partilha nesse propósito que foi aí inspirado pelo Nacional para que as dioceses pudessem estudar, fazer um estudo, uma reflexão sobre a carta aos Romanos, né, que está no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar de maneira especial do capítulo 3, né? Então eu gostaria de partilhar com vocês essa palavra hoje, para que a gente pudesse mergulhar um pouco mais aí nas verdades de fé que a Bíblia oferece para cada um de nós. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho, de forma bem resumida, quem foi o autor dessa carta, quem foi Paulo, né? Qual foi a sua importância para o cristianismo da época, dos dias de hoje, por que Paulo escreve para esta comunidade especificamente, com qual finalidade ele escreve, e por que ali, naquele lugar, foi, né, vamos colocar aspas aí, o palco do seu martírio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas inquietações de Paulo que faz com que ele escreva essa carta para essa comunidade, né? E de maneira especial vou tratar do capítulo 3, tá certo? Então eu fui pegar aqui um pouquinho, fui buscar aqui um pouquinho alguns estudos para saber um pouquinho só sobre quem foi o autor dessa carta, Paulo, né? Que antes era Saulo, né? E segundo alguns estudiosos, antes de se tornar Saulo, seu nome era Saul, né? Saul, nós sabemos que é o primeiro rei de Israel, na época em que o povo de Israel deixou de ser uma comunidade tribal e passou a se tornar uma monarquia, né? Então o primeiro rei de Israel se chamava Saul. Então, segundo alguns estudiosos, Paulo era Saul, virou Saulo, né? E depois da sua conversão se torna Paulo, né? Ele era judeu, ele era de Tarso, né? Provavelmente ele deve ter nascido ali no ano 5 da era cristã. Eu fiz essa conta calculando o martírio dele, né? Quando ele morre no ano 67 da era cristã, ele tinha 62 anos. Então, mais ou menos ali no início da era cristã, Paulo nasceu. Ele era da tribo de Benjamim e ele pertencia ao grupo dos fariseus, né? São alguns grupos religiosos da época que existiam, dentre eles os saduceus, os zelotas, os essênios. E ele é proveniente do farisaísmo, ele era um fariseu, ele era um grande pupilo de Gamaliel, que era um grande rabino da época, de grande influência até os dias de hoje, né? E Paulo foi quem mais expandiu o evangelho, ultrapassando as fronteiras, as barreiras, né, do povo de Israel, para que o evangelho pudesse chegar também além dessas fronteiras, pudesse ir também até os pagãos, até os gentios. Ele foi quem mais produziu aí a literatura neotestamentária, praticamente aí 50% dos livros do Novo Testamento, dos escritos, tem a sua autoria, né? E ele também tinha dupla cidadania, além de judeu, ele era um cidadão romano também, né? E assim como ele mesmo faz essa citação em Atos 16:37, quando ele e Silas estão presos e ele confessa isso ao cárcere, que ele tinha essa cidadania romana. E também ele fala de forma mais explícita em Atos 22, versículos de 27 a 28, quando em meio a um tumulto, né, ele é indagado por um soldado romano de como ele tinha adquirido essa cidadania, sendo que aquele soldado precisou pagar um dinheiro enorme para conseguir aquela cidadania. E Paulo diz ali explicitamente que ele adquiriu aquela cidadania por direito de nascença. Tudo isso porque provavelmente no ano 66 a.C., né, Pompeu ele agraciou os cidadãos, né, ali de Tarso, e aí dentre eles os judeus, concedendo a eles a cidadania romana honoris causa, porque foi uma premiação militar por aqueles que participaram, que lutaram contra os piratas que dominavam ali o litoral da Cilícia, né? Então, provavelmente ou o pai ou o avô de Paulo tenha recebido essa cidadania, essa premiação militar, e ele adquiriu, herdou isso, né, por nascença. Muito bem.
Essa comunidade de Romanos, a comunidade de Romanos não foi uma comunidade, Paulo foi um grande fundador de comunidades, né? E eu acho belíssimo isso. Eu acho uma vocação muito desafiadora você fundar comunidades. Eu sei que muitos pregadores hoje, né, e que talvez esteja assistindo esse vídeo, é fundador de comunidade. E aqui fica, né, a minha admiração por vocês, porque realmente fundar uma comunidade não é para qualquer um, chamado desafiador. E Paulo foi um grande fundador de comunidades. Porém, esta comunidade em específico não foi fundada por ele, né? Aliás, pela primeira vez ele escreve uma carta para uma comunidade que não foi fundada por ele. Provavelmente essa comunidade tenha sido fundada pelos judeus que se tornaram cristãos, né? Judeus que aceitaram o Cristo como o Messias, como o Filho de Deus, e que provavelmente participaram do evento de Pentecostes, né? E aí foram, né, para a cidade de Roma e lá fundaram o cristianismo, que começou a crescer de maneira assim admirável, né? De maneira muito expressiva. E essa comunidade também teria algo assim muito importante, a comunidade de Romanos, né? Porque ali seria o lugar onde seria o palco, vamos colocar entre aspas, do martírio das duas grandes colunas da igreja, Pedro e Paulo, né? Que são martirizados em Roma no mesmo ano, o ano de 67, um crucificado de ponta cabeça, Pedro, e Paulo foi degolado. E o que isso significa? Significa que Tertuliano ele dizia que o sangue dos mártires continua sendo semente de novos cristãos. Então ali a comunidade de Roma, né? Ali nos romanos seria uma comunidade que de fato seria universal, dali para o mundo, né? E assim temos hoje, até hoje lá, né? A matriz da nossa igreja católica, e católica significa universal, da qual nós temos o nosso pontífice, o Papa, que exerce essas duas dimensões do seu ministério, né? O ministério petrino, né? Daquele que lidera a igreja, né? É o bispo de Roma, mas é o bispo de toda a igreja universal, toda a igreja católica, e também exerce também a dimensão de Paulo, que é do anúncio que é um anúncio para todos os povos, né? Não somente para nós cristãos, mas o anúncio da Boa Nova é para todos, né? Então, meus irmãos, Paulo escreve com uma inquietação, com uma finalidade essa carta, né? Toda a escritura, ela nasce mediante uma necessidade, né? Então, Paulo tinha suas inquietações e percebia ali alguns comportamentos que poderia causar uma certa ruptura entre eles ali, a comunidade, porque era uma comunidade formada por cristãos provenientes do judaísmo e cristãos provenientes do paganismo. Então existia muita divergência entre essas duas culturas, né? E isso poderia gerar uma ruptura. Então Paulo, com essa preocupação, escreve para essa comunidade, tentando aplacar essas diferenças, tentando colocar todos no mesmo nível, né? Que nenhum nem outro é melhor do que o outro, tá certo? Então Paulo ele escreve essa carta pensando nesse sentido. E que o plano de Deus, o plano salvífico de Deus não era só para o povo de Israel. Deus, é claro, ele quer salvar a todos. Deus não quer perder ninguém. Mas isso é uma grande dificuldade no início da igreja primitiva, que é composta por judeus convertidos ao cristianismo. E aí depois Paulo vai expandindo isso aos gentios e aos pagãos. Mas uma grande dificuldade para o povo de Israel naquela época era aceitar de que a salvação não era algo só para eles, né? Mas que a salvação era a partir deles, né? Que Deus ele vem desenhando ao longo da história esse projeto, esse plano salvífico a partir de um homem, né? A partir de Abraão, que significa pai das multidões. E Deus promete, ele faz uma aliança com Abraão, uma promessa de que lhe daria uma descendência numerosa. Aí ele já na velhice concebe um filho, Isaac, que significa filho da promessa. E através de Isaac também tem o seu filho Jacó. Jacó é Esaú, e Jacó foi aqui que significa aquele que lutou com Deus, né? Foi quem teve 12 filhos que vieram a se tornar as 12 tribos de Israel.
e se tornou um povo muito numeroso, né? E esse povo, Deus lá no Sinai transforma ele em uma nação que exerceria um ministério sacerdotal, régio sacerdotal sobre a humanidade, né? Então Deus dá ali os mandamentos no Sinai para eles, transformando um povo em uma nação, né? Com esse chamado, com esse carisma. Mas assim como diz Isaías, né? O profeta Isaías diz no capítulo 49, no versículo 6, que o povo de Israel seria a luz das nações. E muitas vezes eles não compreendiam isso, eles achavam que a promessa era só para eles, que a aliança foi feita só com eles, né? Então Paulo tenta abrir, né, o horizonte para mostrar que assim, a salvação não é só para eles, mas é a partir deles para todos os povos e nações, né? Então esse era o grande entrave da igreja primitiva. Então Paulo ele escreve, né, pensando muito nisso. E aí os judeus, né, cristãos, ainda tinham muito presente, muito forte a lei de Moisés. Então eles, mesmo se convertendo ao cristianismo, eles ainda observavam a lei. Eles ainda tinham as suas práticas religiosas, guardavam o sábado, o shabat, ainda tinha a questão da circuncisão, que a circuncisão, a Joelda acho que já explicou em um vídeo, que significa o quê? A remoção do prepúcio na região peniana do homem, né? Como um sinal de aliança na carne. Mas Paulo discute isso com os judeus cristãos, porque os judeus provenientes do paganismo não precisavam desse tipo de ritual, né? Desse tipo de se submeter a isso. Isso era próprio para o povo de Israel, para o povo judeu. Então, para eles, a lei ainda era algo muito vivo, muito presente, e eles muitas vezes interpretavam ela de forma pesada, opressora, e às vezes até excludente também, né? A questão do puro, o impuro, né? Pode e não pode. A lei mosaica, né, para a gente entender melhor, ela tinha 613 mandamentos, é isso mesmo, sendo que desses 613 mandamentos, 365 eram negativos, proibitivos, né? E esse número ele corresponde ao número de dias, né, no ano, 365 dias do ano. Então eram 365 mandamentos proibitivos, negativos, e 248 positivos, né, direitos, né, que também corresponde, tem um link aí, uma analogia aos ossos do corpo, aos órgãos mais importantes do corpo, né? E o que compõe então essa lei, 613 mandamentos, né? E Paulo vai dizer que, acho que o ponto-chave da carta, e não só no capítulo 3, mas aí em toda a carta aos Romanos, que a salvação, ela não provém da lei. A salvação, ela provém da fé, né? Da fé em Cristo Jesus. Que a fé, ela está acima da lei, né? De que adianta eu, né, cumprir a lei, mas se eu não tenho a fé? Se eu não permito que outros tenham acesso à fé? Então, isso vale também aí um puxão de orelha para nós pregadores, que muitas vezes vamos, né, colocando fardos pesados sobre os ombros das pessoas, fazendo discursos moralistas, tornando a graça de Deus algo inatingível, inacessível. Não, meus irmãos, não é isso. Nós não podemos, nós não temos o direito de fazer isso com as pessoas, né? Nós temos que anunciar um Deus que é misericórdia, um Deus que é justiça, mas um Deus que é misericórdia, que tem predileção pelos excluídos, pelos pecadores, por aqueles que estão marginalizados pela sociedade. Esse era o público-alvo de Jesus. Jesus tinha predileção por esse tipo de pessoas. Que a igreja, o grupo de oração, é um lugar de pecador, não um lugar de gente santa. Quem é santo não precisa, né, mais de participar de um grupo de oração. Quem é santo já está pronto, né, para receber aí o prêmio eterno, a vida eterna. Não, nós somos pecadores. O grupo de oração, a igreja é lugar de pecadores. É isso mesmo, meu irmão. Então nós não temos o direito de ficar reivindicando reconhecimento ou méritos pelo fato de que a gente se tornou um arauto do evangelho. Não, Deus não faz distinção de pessoas. Assim como a palavra nos fala em Romanos 2,11, e depois Pedro fala em Atos 10,34, Deus não faz acepção, Deus não faz distinção de pessoas, judeus, gregos, romanos, cristãos, ateus, enfim, qualquer que seja a religião.
Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Então nós temos que ter bem atento a isso, né? Às vezes a gente se coloca como donos da verdade, mas às vezes tem pessoas que nem religião têm e vivem uma vida mais autêntica, né? Uma vida muito mais admirável aos olhos de Deus do que aqueles que se denominam cristãos. Então a gente tem que ter muita atenção com relação a isso, né? Porque a salvação ela é para todos, né? Não é só para o povo de Israel, não é só para nós cristãos batizados, né? A salvação é para todos os mais pecadores têm o direito de ter acesso a essa salvação, porque Jesus fala em Mateus 9,13, eu não vim para chamar o justo, mas para os pecadores. Depois Jesus também vai dizer para Zaqueu em Lucas 19,10, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então essa é a mensagem também de Paulo neste capítulo 3 para a comunidade de Romanos, de que todos somos pecadores, ninguém é melhor do que o outro, ninguém é superior ao outro, e ninguém tem o direito de reivindicar nada, né? Direitos, méritos diante dos outros. Porque nós somos judeus, nós somos o povo da aliança, nós somos o povo escolhido, né? Então nós temos mais direitos do que vocês que são provenientes do paganismo. Não, é isso que Paulo alerta. Não, nada disso. Para Deus nós estamos no mesmo nível, para Deus somos todos iguais, seja grego, seja judeu, seja romano, seja cristão ou ateu, aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Isso nós temos que ter bem claro, bem vivo dentro de nós. E no começo do capítulo, Paulo vai falar da fidelidade de Deus, de um Deus fiel, que contrário de nós, né, que muitas vezes cometemos infidelidades daquilo que nós prometemos a Deus, principalmente nas nossas orações, naquilo que pregamos e cantamos. Nós prometemos tantas coisas para Deus e não cumprimos muitas vezes, e aí nos tornamos pessoas infiéis, mas Deus não vai deixar de ser fiel por causa das nossas infidelidades. Aquilo que Ele prometeu para nós, independente de fazermos ou não a nossa parte, Deus vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é um Deus de promessa, mas Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Então a gente tem que deixar claro para nós que todos somos pecadores, sendo pregador do Evangelho ou não, né? Nós todos somos pecadores. A palavra de Deus fala em Provérbio 24:16 que o justo peca 7 vezes ao dia. E olha, gente, quando a palavra de Deus usa o termo justo, né, ela quer dizer se tratar de uma pessoa num grau elevadíssimo de santidade. Se um justo, uma pessoa que está num nível espiritual de santidade muito grande, peca 7 vezes ao dia, quem dirá nós, meros mortais? Né? Então, por isso que a gente tem que ter claro isso. Todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos da misericórdia de Deus, todos nós necessitamos da graça de Deus, e é isso que Paulo fala. Olha, o fato de vocês serem judeus, provenientes do povo da aliança, da promessa, não faz de vocês homens melhores ou menos pecadores do que os gentios ou os provenientes do paganismo. Não. Paulo ele alerta isso. E me faz lembrar até das palavras da primeira carta de São João, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Então, se por um momento eu digo que não tenho pecado, já estou me enganando, já estou me tornando um pecador, porque nós temos pecado, nós somos pecadores necessitados da graça e da misericórdia de Deus. E nós não temos o direito de atribuir créditos a nós, se um dia a nossa pregação, a nossa palavra ter atingido o coração de alguém, ter provocado nela uma conversão, ter possibilitado a ela trilhar no plano salvífico de Deus. Nós não temos que reivindicar nada, mérito, atribuir crédito nenhum, nada. Isso é uma obrigação que nos é imposta. Assim como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 9,16, anunciar a boa nova do Evangelho para mim é uma obrigação e não um mérito, né? Ai de mim se não evangelizar. Então, assim, é nossa obrigação, meu irmão, minha irmã. Nós temos que retribuir a grandeza do chamado que Deus fez para cada um de nós, oferecendo às pessoas gratuitamente o dom da graça de Deus, da misericórdia de Deus, o direito de elas também serem enxertadas nessa promessa, nessa aliança de Deus, nessa salvação que nos é dada pela fé em Cristo Jesus, né? Pela graça em Cristo Jesus. Então, meu irmão,
nós somos muito tendenciosos, à medida que nós vamos crescendo dentro do nosso ministério, no conhecimento de Deus, né? De querer achar que temos direito ao reconhecimento, né? A nomeações, a cargos, a mimos, né? A elogios, a adjetivos, né? Não, porque agora eu sou um pregador do fogo, eu sou um pregador de não sei o quê, tsunami, é um tremor, é um vulcão em erupção, e as pessoas acham que isso, né? Vão querendo absorver isso e aderir isso como se fizesse delas um pregador melhor ou não do que o outro. Não, gente. Não é para isso, não. O seu chamado não é esse, não. Nós somos miseráveis, somos pecadores indignos dessa missão que Deus nos confiou. Mas se Deus te confiou é porque Ele conhece o seu coração e Ele quer te forjar, Ele quer forjar o seu caráter. Ele quer que você, a exemplo dele, não fique distinguindo ninguém, que você reconheça que todos somos pecadores e que todos nós temos o direito de uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, ajude as pessoas. A palavra de Deus não foi feita para metralhar ninguém. A palavra de Deus foi feita para edificar, para levantar os caídos. Então pare de ficar fazendo esses discursos moralistas e de ficar pondo fardos pesados sobre os ombros das pessoas. Você não tem o direito de fazer isso. De ficar dando manchete para o pecado das pessoas, de ficar acusando as pessoas. Não, meu irmão. Deus tem predileção pelos pecadores. Porque Deus é o único capaz de transformar uma vida destruída pelo pecado. Primeiro, olhe para dentro de você. Quais são os seus pecados? Quais são as suas infidelidades? Quais são as coisas que você tem feito que não correspondem àquilo que você tem pregado? Que não corresponde àquilo que você tem orado e cantado. Às vezes a gente canta assim, Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Será que Deus é o centro da sua vida mesmo? Ou você não está se achando autossuficiente demais, achando que você por si próprio é capaz de enfrentar qualquer coisa sozinho? Não, meu irmão. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, meu irmão, eu peço para que você coloque a mão no seu coração agora. Reconheça a grandeza desse chamado que Deus fez para você. E quanto mais nos é confiado, mais nos será cobrado. Então tenha responsabilidade pelas almas que Deus tanto deseja, que Deus tanto anseia. Nós somos um arauto do Evangelho e devemos anunciar essa boa notícia para todos, sem distinção. Mas não por mérito, né? Não por merecimento ou em troca de algo. Apenas para retribuir a grandeza dessa missão que Deus nos confiou. Porque esse dom é um dom que nós recebemos gratuitamente e gratuitamente nós devemos oferecer. É muito triste quando os pregadores vão se tornando pessoas mercenárias. Começam a cobrar preços para poder ir levar a boa nova do Evangelho. Começam a fazer uma série de exigências. É triste quando você vai convidar um pregador que está em evidência e ele põe um monte de impedimentos para ir. Porque ele só quer ir agora para públicos grandes, para palcos grandes, para púlpitos grandes. Não quer mais pregar para poucas pessoas, para pouco público. É preciso repensar seu ministério, meu irmão. É preciso repensar o seu ministério. Então, peça a Deus que te dê essa sabedoria, esse discernimento. Que nós devemos ter predileção pelos pecadores, pelos fracos, oprimidos, excluídos da sociedade. Que nós façamos uso da autoridade espiritual que recebemos no nosso batismo, não para oprimir as pessoas, mas para repreender o pecado. Não para metralhar as pessoas com discursos moralistas, mas para resgatar as pessoas das garras do encardido. Para ajudar as pessoas em seu processo de libertação do pecado, dos seus vícios, possibilitando também que essas pessoas também sejam inseridas na vida espiritual, na caminhada de fé. Faça essa reflexão, meu irmão. Que Deus abençoe você.